Ok, boa tarde, professora Dominique, professora Erdan, boa tarde a todos os presentes. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que eu sou aluno, colega, provavelmente tem muitos alunos aí da pós-graduação, então o que eu vou dividir aqui de conhecimento é como usuário, nenhum especialista nessa ferramenta, e pelo tempo também só daria para a gente discutir realmente esse início, né, esse manual para um uso inicial e básico, que para mim é mais do que suficiente para as minhas pesquisas, e à medida que a gente vai usando, vai sempre incrementando uma coisinha aqui, outra ali. Mas para as minhas pesquisas eu fico mais no Web of Science. Pessoalmente, o aplicativo VOS Viewer foi muito interessante para ter uma visão geral do meu mapa bibliométrico, mas depois que eu fiz, eu passei a utilizar mais o Web of Science, pego aqueles mais citados, procuro dentro das citações relevantes aqueles de maior interesse para a minha pesquisa. Então, preparei alguns slides que eu também posso depois disponibilizar. E tem um Fast Track, que é um guiazinho muito rapidinho para essas informações, essa sequência de acesso, qual filtro que eu escolho, qual que eu não escolho, está em doc, e aí também a gente pode disponibilizar. Eu acredito que isso aí no final é aquela cerejinha, aquele brinde que se carrega, guarda numa pastinha, passou um mês, 2 meses, esqueceu, pega aquilo ali e consegue utilizar também. Então, eu só queria confirmar que todos aqui têm o VPN, porque para acessar o Web of Science, nós teremos necessariamente que ter acesso ao VPN. E que todos baixaram o VOS Viewer, que é um aplicativo gratuito. Né? Então, essas duas questões são super importantes. Eu peço à professora Erdan que qualquer pergunta que me interrompa, quando eu estiver compartilhando. Porque a partir do momento que eu esteja compartilhando, eu não consigo mais vê-los. Perfeito. Eu vou pedir para a Dominique e para o Geraldo também ficar observando isso. Eu já comecei a gravar, então fica à vontade, Rodrigo. Tá, isso que eu ia falar. Eu posso fazer isso para o Rodrigo? Você falou que não pode ficar, né? Sim. Eu estou cuidando do João Miguel ao mesmo tempo que eu assisto, então eu prefiro que alguém modere. Bom, a tela está compartilhada aqui para mim, creio que vocês estejam vendo, confirmam? Sim, Rodrigo, já aparece. Confirma. Só clica na projeção de tela para ficar um pouquinho maior, por favor. Sabe onde tem essas janelinhas lá perto do percentual? Na apresentação, no canto inferior direito, do lado do 70. Inferior direito. Aqui do lado do 70. Não. Do lado do 100% ali tem um sinalzinho, o do lado. Isso. Aí. Ok. Melhorou? Não, era o outro, era o do lado. Opa, então vamos lá. Nesse daqui. Não, eu acho que é o do lado mesmo. Acho que é o mais à direita, eu acho. É o mais à direita. Eu acho que é esse aí. Esse aqui é a apresentação de slides. Isso, é esse aí. Não, é do lado, é o do lado mesmo. É o do lado? Desculpa. Então. Isso, perfeito. Obrigada. Desculpa. Então, tá, Jorge. Eu atrapalhei. Tudo bom para todos, melhor ainda. Bom, o mapeamento bibliométrico utilizando o Web of Science VOS Viewer, começando aqui, o que fez essa citação. O mapeamento da ciência visa representar as conexões intelectuais dentro de um sistema dinâmico formado pelo conhecimento científico. À medida que a gente for avançando, isso vai fazer mais sentido. Então, o que é essa bibliometria, para a gente entender um pouco das palavras? É o campo científico que estuda quantitativamente os metadados bibliográficos, como autores, títulos, resumos, palavras-chave e referências bibliográficas. Por que isso é importante? Para identificar as referências bibliográficas mais
relevantes para uma pesquisa. O que acontece para a nossa pesquisa, a gente pode utilizar livros, inclusive há livros muito bons, pode utilizar teses, né? Nós temos um banco de dados com teses também muito bons, porém, principalmente na publicação de artigos, principalmente em publicações internacionais, existem características próprias e se a gente quer ser visto, a gente precisa seguir esses parâmetros, inclusive publicando em inglês e pesquisando artigos em inglês. Então, aqui a gente faz uma escolha para que a gente possa encontrar os grandes artigos, os grandes nomes, os mais citados dentro da área de pesquisa de cada um. Por outro lado, ao fazer isso, a gente também está abrindo mão, né? E eu não estou aconselhando ninguém a abrir mão totalmente, mas utilizando essa ferramenta aqui, nós vamos, de certa forma, abrir mão de publicações em português, da utilização de livros e de teses, porque não tem como fazer uma verificação internacionalmente. Imagine que a gente encontre um grande pesquisador chinês e que publique em mandarim. Para mim, pessoalmente, não vai fazer o menor sentido, não vai ter a menor utilidade. Agora, quando ele publica em inglês, eu tenho acesso ao artigo, eu tenho acesso às publicações dele. Então, essas referências vão indicar fontes de pesquisa, métricas de confiança dos textos, contexto e estado da arte da pesquisa. A revisão bibliográfica é fundamental para o projeto de pesquisa, qualificação, dissertação e tese, publicação de artigos. E uma boa revisão pode servir para todas essas etapas e ajuda a direcionar ou redirecionar a pesquisa. Também é possível encontrar nessa ferramenta, com sorte, bons artigos de revisão, especificamente da nossa área. Fazendo isso é uma pedra preciosa que se achou, porque economiza-se muito tempo. Ou seja, um pesquisador provavelmente muito experiente para fazer um artigo de revisão, e publicando, ele nos dá um atalho maravilhoso. Ele faz para a gente a revisão que a gente precisa. O artigo científico será encaminhado a um periódico internacional, então essas referências devem ser compatíveis, né? E é difícil publicar em revista internacional se a revisão está baseada somente em referências nacionais, principalmente pelo problema do idioma. Caso eu não me lembre, peço que vocês me deem um toque para demonstrar isso no Web of Science. E o que é esse mapa bibliométrico, como que ele funciona? As distâncias e dimensões dos elementos que vão estar representados, elas produzem agrupamentos diferentes. A gente vai chamar isso de clusters, que expressam níveis de similaridade. Temas comuns, autores da mesma área de pesquisa, tendem a ficar próximos de uma determinada porção do mapa. Não. O princípio fundamental do mapeamento bibliométrico é a rede de citações. Esse é o pressuposto de que referências bibliográficas mais citadas são mais relevantes. Relevantes dentro desse contexto e desse aspecto, não significando que alguns artigos e algumas outras referências pouco citadas não sejam boas e não sejam importantes. O Web of Science ele tem uma base de dados que nos permite consultar publicações iniciadas em 1900. Essa plataforma ela possui mais de 1 bilhão de referências citadas, cerca de 20 mil periódicos, 70 milhões de artigos. E aqui a gente tem o link do Web of Science. O software é o VOS Viewer. Para os mais íntimos, VOS Viewer também é possível, da Universidade de Leiden, na Holanda. Eu acredito que quando vocês baixaram também veio o manual do VOS Viewer. Sim, veio um manual. Então tá. Que eu não me lembro se o meu eu peguei em separado ou se foi quando eu baixei.
Seu objetivo é proporcionar uma visualização na qual os objetos são localizados de tal forma que a distância entre qualquer par de objetos reflita a sua semelhança com maior precisão possível. Então, nós vamos deixar essa apresentação aqui e eu vou logar no meu VPN, que está aqui. Com a senha única da USP. Não está fazendo o hyperlink aqui, então eu simplesmente vou copiar. E colar. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês esse link. Você consegue andar no chat, Rodrigo? Sim. Ótimo. Eu acho que se você entrar com o e-mail USP, eles às vezes o Web of Science aceita também, viu? Meu mesmo entrando com e-mail USP, eu preciso do VPN de toda forma. Tá. Porque eu não estou dentro da USP. Entendi. Essa minha tela está sendo compartilhada, vocês conseguem ver o acesso ao Web of Science? Não, nós estamos vendo a sua projeção ainda, os slides. Tá. Então deixa eu voltar lá, interromper e escolher a outra aqui. Essa é a posição. Beleza. Foi? Está entrando, foi. Ok. Então, nós temos aqui a base de documentos, pesquisar em coleção principal da Web of Science. É essa a primeira opção que a gente tem aqui. Todas as bases de dados, tarará, coleção principal Web of Science. E aqui na parte de documentos, eu vou escolher, preferencialmente, eu vou escolher um tópico. Poderia ser título, poderia ser autor, mas nós vamos fazer esse uso básico do tópico, vendo aqui o que significa o tópico. Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keyword Plus. Então, ele dá aquele exemplo utilizando asterisco, tem entre aspas, porque aí é a sequência exata e não as palavras soltas. Então, também é interessante colocar entre aspas quando você tem uma expressão ou mais de uma palavra. Então, nós vamos de tópico. E aqui eu gostaria de demonstrar algo. A minha pesquisa ela é baseada no estoque de carbono no solo, né? Então, digamos que eu queira ver quais são as publicações em relação a carbon. Bem genérico, né? A carbon. Então, aí vamos ver o que ele me dá. 1.712.130 publicações, ou seja, não tem a menor possibilidade de eu garimpar alguma coisa com um tamanho desses. Inclusive, para baixar essa quantidade de arquivos
para que eu pudesse abrir no VOS Viewer, seria um suplício, né? Então a gente volta e a gente tenta colocar algo mais específico. Então vamos lá, Soil Carbon. Aí eu já vou colocar entre aspas. Melhorou um pouquinho, porém eu ainda tenho 15.279. Eu ainda posso filtrar um pouco mais. Então veja que eu já desci lá de 1 milhão, né? Já estou com uma possibilidade um pouco melhor aqui. Então, sendo mais específico ainda, dentro daquilo que eu desejo, Soil Carbon Storage. $858 já é um número bem razoável, né? Então, vamos lá para a gente ver aqui. Dessa forma, eu tenho os Highly Cited Papers, Hot Papers, anos de publicação. Eu também posso fazer essa escolha dentro dos anos que eu gostaria. Tipos de artigo, artigos de conferência, artigos de revisão, né? O que eu tenho aqui que possa me interessar também é possível de filtrar. Categorias da Web of Science, então aqui nós temos várias categorias que já apresenta para a gente. Environmental Science, Soil Science, Ecology e etc. E os autores? Aí eu começo a ver, olha, nesse daqui eu tenho 12 itens nesse daqui. Pode me parecer interessante, pode ser que eu queira ler os artigos de um autor específico, das filiações dele, das universidades, da onde eles vêm. Então nós temos esse daqui, esse poderiam ser interessantes, que eu também poderia marcar e filtrar um pouco mais. Títulos de publicação, as editoras, e aí eu quero ver aquilo que eu precisava mostrar para vocês em idiomas. Então veja dessas citações, dos 800 e tantos artigos, 849 são em inglês, 4 em francês. Muita gente sabe francês, poderia acessar esses 4. Não é o meu caso. Eu precisaria usar tradutor. 2 em chinês, que eu não vou nem arriscar. Tem 2 em português e 1 em alemão. Então, por isso que o inglês é muito interessante. E aí entra uma outra dica paralela. Tem um dicionário gratuito chamado Lingui, que você vai dar a expressão em português e ele vai dar opções em inglês com frases, dando contexto. Porque muitas vezes a gente utiliza um termo em português, mas em inglês ele vai ser algo totalmente diferente, podendo nos levar a confundir. Então, de todos esses artigos, 858, ele está me mostrando 18 por página, e eu posso fazer uma filtragem aqui também, que pode ser por relevância. De repente, eu posso querer o mais recente primeiro, eu posso querer os mais citados primeiro, e é isso que eu estava comentando com vocês mais cedo. Então, em geral, eu tenho colocado os mais citados para fazer essas referências mais fortes, e já clicando aqui e abrindo os artigos. A maioria deles estão disponíveis, sem que eu precise utilizar o Sci-Hub. Se é que vocês me entendem. Então, eu tenho essa possibilidade. E agora a gente vai fazer a exportação desses itens, porque a gente baixa esses arquivos e através desses arquivos que a gente baixa que a gente vai utilizar no VOS Viewer. Então, quando a gente exporta eles, a gente clica aqui. Isso tudo vai estar no Fast Track que eu vou mandar para vocês. A gente escolhe arquivo delimitado por tabulação e clica. E aí nós temos um probleminha aqui. Ele só exporta, aqui está marcado de 1 a 1000. Parece 100, mas é 1000. Tem mais um zero escondido aqui. Não, acho que ele está como 100 mesmo.
1, 2, 3, 1000. Só que ele não exporta 1000 arquivos. Ele exporta no máximo 500. Então eu preciso baixar o registro de 1 até 500. Esse conteúdo escolhido, registro completo e referências citadas. E eu escolho ele. E aí eu clico em exportar. Eu já fiz isso previamente, como preparativo dessa demonstração. E aí você volta aqui, você clica novamente em exportar, para exportar a segunda parte dos arquivos. Arquivo delimitado por tabulação, então você já baixou de 1 a 500. Então agora você vai baixar de 501 a 858. Então, quer dizer, até 500 artigos eu preciso baixar um registro. Né? É um arquivo que eu baixo. Até 1000, 2. Se eu tiver 10.000, de 9.500 até 10.000, eu vou ter que baixar 20 arquivos. E por aí vai. Da mesma forma, a gente escolhe arquivo completo, com referências citadas, e exporta. Quando a gente clica em exportar, deixa eu ver se ele vai pedir para você escolher o local de download. Não, o meu foi direto, provavelmente foi para a pasta de download. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou baixar aqui, fechando, fechando. Estão aqui os meus arquivos, tá? Que são esses dois aqui, o 5 e o 6, vocês conseguem ver? Está em branco sua tela, Rodrigo? Está em branco a tela? Nossa, como é que... seria tão bom se eu apertasse o Alt Tab e ele fosse automaticamente, né? Agora eu acho que carregou, mas a página da internet. Desculpa, Dominique. Entendi. Deixa eu ver se eu abro. Não tem problema, a gente está aqui para ajudar. A pasta veio? Foi agora? Não, nós estamos vendo você, a sua tela, eu acho. Estou vendo você. Tá. Isso. Vou parar a apresentação. Agora é só você. Vamos de novo. Engraçado, ele não gosta de apresentar a pasta aberta. Não sei por quê. Essa pasta que a gente gravou agora, é isso? Não, é a pasta onde eu joguei os arquivos. Ah, tá. Mas, de toda forma, provavelmente ele vai nos arquivos de download. Deixa eu abrir o VOS Viewer. E aí eu também já compartilho ele, que aí a gente pega da ferramenta. Ah, engraçado. Agora ele mostrou a pasta. Tá, mas para a gente não está mostrando. É porque eu estou esperando ele abrir para eu mostrar. Enfim, eu tenho uma pastinha aqui com alguns outros recolhimentos, onde eu abro esse arquivo, mas no caso ele não está aqui. Só um minutinho. Tinha aparecido, até o VOS Viewer aí apareceu o seu. Ele não abriu ainda. Deixa eu ver por que ele não abriu. Será que o download foi concluído, Rodrigo? Talvez esteja fazendo ainda. Não, o download ele já está feito. Eu estou abrindo justamente o programa. Ah, sim. Ele está com a ampulheta aqui, está demorando um pouquinho para abrir. O VOS, né? É, o VOS. Exato. Ele só funciona com a
com o VPN, é? O programa não. O programa você não precisa. O Web of Science, para você... Bom, tem uma parte ali que talvez você só vai conseguir com VPN. Eu nunca tentei usar. Porque quando eu uso quando eu uso o VOS Viewer, eu também estou usando o Web of Science. A não ser que eu queira tirar uma foto, um print do mapa que eu salvei. Entendi. Aí não, aí eu realmente não preciso dele. Rodrigo, bom, vai abrir, Oi. depois eu te pergunto. Não, tenta abrir, depois eu te pergunto, senão eu vou atrapalhar. Agora ele abriu. Maravilhoso. Espera aí. Resolveu desencantar aqui para mim. Entrou. Vocês... Entrou? Ótimo. Então a gente vai aqui em Create. Segunda opção. Create a map based on bibliographic data. Next, read data from bibliographic database file. E aí ele me dá essa opção, eu vou até onde estão os meus arquivos. Então, vamos lá, ele não está aqui, ele vai estar no desktop, nessa pasta. Creio que vocês estejam vendo essa manipulação aqui. Então eu tenho esse arquivo, que foram os dois que eu baixei, e esse daqui. Eu venho em OK para abrir. Bom, aí ele vai me abrir algumas opções. Né? Quando a gente fala da métrica, a gente não tem muito tempo para entrar nisso, você pode utilizar a coautoria, a co-ocorrência e tal, que não é o caso que a gente fará aqui. Dentro do básico, a gente vai utilizar aqui citações, que a gente quer as citações, e a gente vai utilizar os documentos, que são os artigos. Eu também posso fazer a utilização dos autores, porque às vezes eu quero ver quem é aquele autor que é o mais figurão de uma determinada área. O problema é que quando eu escolho os autores, eu não consigo abrir o artigo a partir do VOS. Porque ele está me mostrando o autor e não o documento, não o artigo. Então, a gente vai escolher aqui o documento. Porque o documento, quando ele me mostra o mapa, eu pego aqueles maiores, eu clico 2 vezes e eu consigo abrir o artigo numa outra página. O que eu vou fazer aqui? Porque ainda que eu tenha filtrado bastante, 858 documentos é muita coisa. E nesse caso aqui, eu quero aqueles mais citados. Então, eu vou colocar autores que tenham pelo menos 40 citações. Observa que caiu para 200. Muito. Oi? 40 citações não vão sobrar muitos autores. Mas então, para essa pesquisa, eu não quero muitos, eu quero aqueles que são mais citados. Tá. E os clusters que eles formam. Eu posso colocar a partir de uma citação. Né? O problema é que ainda assim eu vou ter uma quantidade muito grande. Depois que for feito dessa forma, cada um pode chegar aí brincando, né? Escolhendo menos citações, mais citações, escolher o autor. É só uma utilização básica para a gente poder começar a brincar. E aqui ele me abre essa tabela. Existe um modo dessa tabela ser exportada também para o Excel. Creio que clicando Export Select Document. É isso aqui que a gente faz. Nós não vamos fazer porque não nos interessa isso agora. E a gente vai em Finish. Aí vem aqui, alguns dos 200 itens do Networks. Não, na verdade eu quero todos esses. Tá? Então a gente clica em No.
E ele vai fazer a leitura. E aqui estamos. Uau! E aí ele me deu esse formato de mapa. Não sei se a pronúncia desse pesquisador é Jobagi, alguma coisa assim. Espero que a pronúncia seja certa para que ele não se ofenda, porque dentro dessa área de pesquisa ele é o maior. E aqui é uma data de 2000, então não é um artigo muito recente. Bom, é só isso? Não, eu posso fazer algumas brincadeiras. Então eu venho aqui em Analysis, eu vou tirar essa marcação de Default Values e eu vou alterar esses valores aqui de atração e repulsão. Então, atração eu vou permanecer com 2 e repulsão eu vou botar -4. Para o meu gosto, dá um formato de mapa mais interessante. Update Layout. Ele faz a leitura. Onde você pôs para fazer a leitura? Update Layout? Tá. Isso, Update Layout. Então, ele me deu esse mapa aqui. E aí, dentro desse mapa, eu consigo ver os clusters, que são aquelas uniões e tal. Ainda posso mexer aqui desse outro lado direito, na escala. Eu posso alterar a escala. Eu posso mudar o tamanho dos rótulos. Né? Posso diminuir ou aumentar. Aqui, frames eu não acho muito interessante, mas é uma possibilidade também. Também posso mexer na variação dos tamanhos entre um e o outro. Ele não me deu nenhuma alteração aqui. Talvez porque o máximo seja 30. Vamos ver. Por alguma razão ele não me permitiu. Eu escolho também a cor das linhas, se as linhas são coloridas, se essas linhas elas podem ser curvas. E aqui eu vou mexer um pouquinho nos clusters. Voltando para o lado esquerdo, clustering. Eu vou mexer nesse valor 1.00 e vou colocar 0.01, por exemplo. Update clustering. E aí ele botou tudo mais ou menos que num agrupamento isolando os outros. Vamos brincar mais um pouquinho. 0.01. Não foi sensível o suficiente. 0.1. 0.01 ia dar no mesmo. Isso, aí ele já me dá alguns outros clusters. Interessante, quando eu clico em um, os outros entram naquela opção desbotada, né? No fade out, e aí eu vejo essas relações, né? Desse daqui com esse outro aqui, por exemplo. Esse outro menor com outro onde você tem citações e relações. Tem esse Gemfeld. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Thiago, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. É mais com relação à interpretação mesmo, sobre o que significa essas conexões ou esses clusters, né? Então, por exemplo, se você pegar esse autor mais citado, esse Jobag 2000, né? Uhum. Quer dizer, todas as linhas, então, são autores que citaram ele, né? Sim, ele tem essa relação e a linha ela também muda de espessura de acordo com essa importância. Tá, isso faz sentido, né? Porque os autores que citaram o Jobag vieram depois dele. Resumindo, né? Tipo o Yang, Sim. o Yang 2008. Perfeito. Né? Ele citou o Jobag que publicou antes dele. Isso faz sentido. Tá bom. Né? Coisa me liga. Mas eu não sei, tem como eu saber quem o Jobag citou?
Bom, você vai ter que abrir o artigo dele. Então, eu venho nele aqui, dou 2 cliques. Porque tem autores que vieram antes dele. Eu estou vendo autores de 96, de 97. Será que o Jobag citou autores? Muito provavelmente, muito provavelmente. Aqui deu um bad request. Por alguma razão, esse não abriu aqui. The server will not process the request due to something that is perceived to be a client error. Teria que ver. A gente não está vendo essa caixinha de... Na verdade, eu estou informando a vocês o que aconteceu aqui, que ele não aceitou. Vamos ver outro aqui. Vamos ver o Conant, 2011. Você vai abrir o artigo dele. Então, esse aqui já abriu o artigo dele. E você tem o artigo dele, inclusive, as referências. Vocês estão fazendo esse passo a passo, me acompanhando? Eu estava só assistindo mesmo, Rodrigo. Eu não fiz aqui no computador. Seria interessante, de repente, sobrando um tempinho, e eu acho que a gente vai ter um tempinho bom para isso, vocês colocarem porque eu tenho que interromper e abrir a outra. Então, eu coloquei esse Conant 2011. Eu vou interromper aqui e compartilhar o outro. Abriu para vocês? Abriu. Quer dizer, está aparecendo aqui. Isso. O nome dele é o Richard T. Conant, né? O artigo dele é Temperature and Soil Organic Matter. Ele vai falando disso. Então, você tem o abstract, introdução, uma série de citações que ele já coloca aqui, e você pode ir lá na referência. Vamos ver se ele cita... o figurão do Jobag, ou Jobag. Referências. Não necessariamente estando ali tem que citar, estando no mapa, não necessariamente todo mundo que está no mapa está citando o mais citado. Né? Só que, porque, na verdade, o que faz essa conexão são as ideias, são os artigos, palavras-chave, tema. Não, mas lá no software, se tem uma conexão, é porque o autor citou mesmo, né? Tem, mas às vezes a conexão acaba sendo indireta, não necessariamente. Existem algumas regras. Eu tenho uma informação um pouco mais completa, mas por conta do propósito e do tempo, eu acabei não passando, né? Na verdade, existe uma... Dentro daquela parte da métrica, quanto mais se publica, né? Foi aplicada uma teoria nesse sentido, quanto mais se publica, mais essa pessoa publicará. Se a pessoa publica pouco, então a probabilidade dela publicar novos artigos será pequena. E quanto mais citado você é, mais você tende a ser citado. Então, quer dizer, existe toda uma relação dessa métrica, mas não... Sim, se você tem uma seta, existe uma relação, existe uma citação. Mas ali você tem gente que não está diretamente ligado ao Jobag, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu não estou vendo ele sendo citado. Então, esse cara não deve ter uma conexão no sentido de citação. Então, eu teria que procurar isso daqui para ver se ele citou, se tem algum outro nome, mas aparentemente não. Ô, Rodrigo, Oi. É Paulo Negrais, tudo bem? Nesse exemplo que você falou aí, uma das referências pode ter citado
ele no artigo, e aí teria essa conexão. Pode ser isso? Pode ser isso. Tá, ok. Pode ser isso. Ali eles estão conectados também por tema e tal, existe um citando o outro. Certo. Existe aquela possibilidade de cocitação. Aquela cocitação é, eu citei você, você me citou. Então, ele vai prevalecer essas relações, né? São outras métricas, alguns outros detalhes dessa plataforma. De novo, como usuário, como mestrando, para mim basta eu entender nesse meu campo de pesquisa e de repente eu vou querer algo da área metodológica. Então eu vou fazer uma outra pesquisa de uma determinada área metodológica que eu acho que pode me ajudar no meu projeto. Então eu vou fazer uma outra pesquisa, um novo mapa bibliométrico, simplesmente para entender esses autores que têm a ver com uma determinada metodologia, né? Isso aí vai variar, isso serve para qualquer área da ciência, qualquer departamento da USP ou de qualquer outra universidade pode e deve utilizar isso. O mapa me dá uma parte gráfica, eu sei quem é aquele gigante que pode, de repente, me dar um auxílio. Eu consigo filtrar ali os artigos de referência que vão me poupar muito trabalho, né? Eu posso ver esses mais novos. Deixa eu voltar ali, que é um recurso muito interessante. Rodrigo? Sim. Outra questão também, assim, eu sei que o VOS Viewer, ele não faz análises muito profundas, mas eu também consigo ver a rede de palavras-chave, não consigo? Rede de palavras-chave. É o mapa que ele faz de palavras-chave. Eu nunca mexi nesse tipo para visualizar quais são as palavras relacionadas. Mas então quando a gente escolhe tópico, o tópico, aquela expressão que eu coloquei, ele vai buscar nos títulos, no resumo e nas palavras-chave de outros autores. Então, é isso que me traz aqueles 800 e tantos artigos, aqueles 800 e tantos documentos. Não, eu fiz aqui, porque assim, eu nunca conseguia importar os arquivos aqui, eu estava importando errado. Eu fiz uma outra busca que, em vez de eu ter os autores, ele me deu as palavras-chave. Então, eu tenho aqui soil, carbon, sequestration, nitrogen, forest. Você foi por um outro caminho, né? Você fez, Isso. no caso, outra seleção. Isso. Entendi. Eu ainda não caí nesse atalho, não. Para ser bem franco. O que eu queria mostrar a vocês devem estar vendo a minha tela do VOS, né? Tem o Overlay Visualization. Eu também posso escolher. Então, nesse Overlay Visualization, ele vai me dar, ele faz me fugiu a palavra. Ele me dá essa barrinha aqui onde eu posso visualizar por tempo. Então a gente vê que o Jobag ele produziu em 2000, né? Está na mesma cor. E eu tenho alguns mais recentes, de 2015 para cá, que estão numa cor mais clara, estão na cor amarela, né? Eu posso ver a concentração também, a densidade dessas visualizações, que vai me dar uma mancha, né? Quase como que uma galáxia, né? Com as zonas mais quentes ali de concentração, que é onde você tem aquela densidade maior, aquela gravidade maior daqueles artigos mais citados e relevantes para minha pesquisa. Rodrigo? Sim. Posso fazer uma pergunta? Deve. Se eu não souber perguntar, eu falo. Não tem pergunta difícil. Tá bom. Então, o programa me parece bastante interessante para poder identificar artigos de maior impacto, né? Isso sem dúvida. Agora eu queria compreender se você faz uso desse diagrama de alguma maneira dentro da pesquisa, ou se você já viu alguém usar esse diagrama que aparece ali, aquela rede, né? Aquele resultado. Eu entendo da seguinte forma: durante o período da nossa pesquisa de pós-graduação, a gente tem que estar sempre revendo a bibliografia.
Tem que estar sempre fazendo uma revisão bibliográfica, principalmente aquelas áreas que têm uma velocidade. Você imagina alguém das áreas da área médica, da biologia, da microbiologia, da virologia com essa Covid-19 aí e tal. Então, existe uma atualização muito rápida, né? Aquilo que é publicado hoje, amanhã já fica velho. Então, cada área vai ter sua própria natureza. Então, assim, a minha área não tem a mesma velocidade de renovação do pessoal que está trabalhando com virologia, mas vamos pegar esse extremo, né? Então, você fez lá no início, nos 6 primeiros meses do seu projeto, a revisão bibliográfica e depois você esqueceu. Aqui existe isso, você continuou sua pesquisa e publicou os dados. E, de repente, você está publicando os seus dados baseado em artigos anteriores, você perdeu coisa nova, que saiu há muito pouco tempo e você poderia ter acrescentado, você poderia ter feito alguma atualização. Então, com os recursos que você vê no mapa bibliométrico, inclusive essa escala de tempo, né, você consegue ver publicações. Vai aparecer ali uma publicação da sua área de 2022 e que você não tinha visto no ano passado, enquanto você fez aquela primeira revisão bibliográfica, né? Estava naquele processo. E aí você consegue ver se é algo interessante e apareceu com grande volume de citação. Então, nesse sentido, podem ter outros usos, eu vejo nesse sentido no auxílio. Porque quando você vê um mapa, você está visualizando, aquilo toma uma forma, aquilo tem uma dimensão, os objetos que estão ali têm densidades diferentes, né? Então, dentro da geografia, como geógrafo, para mim faz muito sentido olhar um mapa. Mas, como eu disse, a maior parte dos artigos que eu vou vendo, eu fico no Web of Science. Porque eu quero ver aqueles de grandes impactos, eu quero ver os mais recentes, que eu também consigo filtrar, né? Isso me parece fazer bastante sentido para a identificação e atualização, sem dúvida. Eu só queria entender porque, assim, à primeira vista, esse mapa para um leitor desacostumado, tudo bem, né? Na ciência a gente geralmente está acostumado, mas para um leitor desacostumado, aquilo ali pode não ser muito bem compreensível. Eu só queria entender se vocês fazem uso do mapa, mas eu concordo com você. Essa atualização, para fins do pesquisador, ter acesso a esse mapa e verificar como é que está se comportando a produção científica, sem dúvida, isso é bastante favorável. Na minha área também, eu sou do direito, não tem uma atualização tão frequente, a gente ainda tem que passar pelo judiciário e, na maioria dos casos, pelo legislativo, na maioria dos casos, então tem coisas que atrasam bastante, fora a doutrina, mas a gente, dentro da pesquisa, está trabalhando uma área que está em completa ebulição, então vai pipocar muita coisa assim nos próximos anos, sem dúvida, e compreender o que é que está ganhando destaque vai ser fundamental. Assim. Que bom. Posso complementar uma questão, Rodrigo? Por favor, por favor. Então, eu queria, assim, levantar algumas questões, né, que nem você falou. Então, assim, por exemplo, esse exemplo que você deu, que você foi aumentando, foi bem interessante. Carbon, soil, né? Porque, assim, quando a gente faz uma pesquisa dessas, você tem que saber o que você está procurando e restringir bem para não ficar com esse mundo de artigos, né? A gente também pode, no Web of Science ou os outros, também restringir os últimos 5 anos de publicação, os últimos 8 anos, a gente pode restringir, né? Então, isso, a gente até andou discutindo em alguns grupos, né? Como achar as palavras-chave. Eu, como sou curiosa, quando você estava falando aqui, eu já fui futucar de novo. Posso compartilhar minha tela para mostrar o que eu achei? Por favor, mostra, porque eu não tinha entrado por esse caminho, não. Uma janela. Porque uma das coisas muito difíceis é a gente achar as palavras-chave, não é tão fácil. Tá? E eu cheguei numa aqui que eu achei muito legal também, além dos autores. Para evitar... Vocês estão vendo? Porque parece que tá meio apagado aqui. Eu vejo nítido.
Dá para ver sim, Dominique. Dá pra Mas ver, vem sim. aqui, para evitar o espelho. Como é que eu fecho isso? Para fechar o quê? Não Como? tá, para mim aqui na frente, ela tá meio opaca. Para vocês, não, parecendo assim, para evitar o efeito espelho. Não tem escrito isso na tela aqui para mim, não. Não, não está escrito isso na tela, não. Tá, então, A gente eu inclusive posso arriscar que na sua seleção você aceitou artigos e tal. Se você entrou na parte de artigos, se o cara foi citado meia vez, ele está aí. não, esse aqui é uma outra, é ocorrência de palavras, quer ver? Entendi. Eu vou mostrar onde eu fui. Eu fui aqui, ó, Create Map, tá bom? Vocês estão vendo? Sim. Aí fui para o seguinte, aí aqui coloquei aqui bibliografia database, fui para o seguinte, aqui tá aqui os dois, next, aparecem, né? Aí eu escolhi co-occurrence, tá vendo? Eu escolhi a segunda aqui. Perfeito. E escolhi Você utilizou uma outra métrica. Então, eu usei outra métrica, porque eu sei que ele faz, né? Do autor também é bom, tá vendo? Author keyword, eu tô botando all, né? Aí eu fui para o next, tá vendo? Ele me deu aqui, ó, mínimo de ocorrência de uma palavra-chave que tá 5. Eu não mexi, tá? Então, ele achou, ó, dos 4.000 keywords, 342 foram citadas pelo menos 5 vezes. Vamos ver se eu botar aqui 4. Já passou para 463, ó. Tá vendo aqui, ó? Número mínimo que aquela palavra-chave foi citada. Keyword, né? Aí eu dei um finish e joguei nesse mapa. Que ele é bem legal, ó, porque ele vai mostrando muitas palavras-chave. Que isso é uma coisa importante para, por exemplo, quando eu fiquei pensando, a gente começa a pesquisa, a gente até falou disso. Você vai pondo palavras-chave e você não acha, né, para fazer sistemática. Né? Por exemplo, numa sistemática eu não posso eliminar o que eu quiser, eu tenho que pôr todas, mas eu não tenho 800 numa sistemática, né? E aqui, quando você falou, ó, quando a gente vê overall visualization, tá vendo? Ó que interessante que eu mostrei, que eu achei aqui, ó. A gente tem aqui, ó, nitrogênio, ó, tá lá no começo, né? Ó, tá aqui. As primeiras palavras foram aqui, ó, CO2 de 2010, né? Eu tenho aqui. Agora, se eu pegar aqui, ó, Greenhouse Has, ela já tá amarela, meio laranja, ela apareceu por aqui, ó, 2016, 2018. Perfeito, maravilhoso. Não, ó, tá vendo? Ó, estoques, deve ser estoque de carbono, tá vendo? Ao que palavras eles estão ligadas, né? Quando ele surgiu, então ele provavelmente vai citando essas, ó. Bem legal, ó. Plant Diversity, também amarelinho. Quanto mais amarelinho, ó, a gente está mais perto de 2020 aqui, ó. Não sei o que é isso aqui. Host Phosphor Limitation, tá vendo? É bem recente. Quer dizer, essas palavras-chave apareceram agora. Dá para a gente ter uma ideia, que é uma coisa que eu sempre quis entender. Como é que no tempo essas palavras vão mudando? E eu achei interessante também, Dominique, a visualização anterior, aquela que aí dava, nesses clusters aí, dá para a gente identificar mais ou menos as áreas. Sim. Né? Então, por exemplo, você está falando quando a gente está falando aqui no nosso grupo, né, de estocagem de carbono, a gente está pensando mais numa questão climática, né? Mas existem estudos que tem, por exemplo, carbono na terra, que é uma coisa mais da parte de agricultura, de ecologia, biologia, né? Que não é tanto, né? Que acho que nessa visualização é legal que dá para ver. Eu não sei se na outra dos autores, os clusters também significam isso, né? Significam que os autores que estão dentro de um mesmo cluster são autores que estão citando, que estão se citando, né? Logo, eles fazem parte de uma mesma área. Eu não sei se isso se é essa interpretação que a gente consegue ter. Não sei, porque eu não sei como... Os autores, quanto maior for o objeto representando eles, significa que mais citados eles são. E também tem uma relação com a quantidade de publicação dentro daquele tema que a gente escolheu, né?
é um mergulho nesse universo para você entender onde é que está, quem é quem ali. Agora, quando você escolhe o autor, se você clicar 2 vezes, não acontece nada. Porque não é um artigo que está se referindo. A demonstração que eu fiz foi baseada no artigo. Então, aqui não adianta nada. Tá vendo? A gente pode clicar na palavra-chave e ele não vai. Ele não diz quem traz. Isso a gente consegue com o NVivo, mas assim, ele ajuda a dar uma limpada no problema. Tem uma pergunta do Geraldo aqui, professora Dominique. Fala, Geraldo. Então, eu gostei bastante dessa forma que realmente ajuda a identificar palavras-chave que vão ter importância dentro desse conjunto, né? E depois, para identificar os autores, pode jogar as palavras-chave de volta, fazer um exercício mesmo, né? Encontra as palavras-chave, depois volta lá, faz busca por palavra-chave e acaba encontrando esses autores de maior relevância. Eu queria saber, Rodrigo, se a gente pode usar aquele... Olha, eu estou aprendendo algumas nomenclaturas dessa área de revisão bibliográfica, então se eu falar alguma coisa fora da curva aqui, vocês me corrigem e me perdoam também. A pesquisa booleana, que dá para fazer um conjunto de palavras, não só colocar entre aspas ali, a gente consegue lançar essa pesquisa booleana lá antes da exportação, na hora de fazer a pesquisa no Web of Science? Gente, eu vou pedir licença para vocês, mas eu estou com uma outra reunião, tá? Eu acho que continua gravando. Geraldo, eu deixo para você conduzir, tá? Tá bom. Rodrigo, depois se você puder me mandar uma mensagem, eu preciso acertar umas coisas com você, tá? Ok. Pode deixar. Tá bom, gente. Obrigada, muito obrigada por sua disposição, Rodrigo, de passar para a gente. Foi muito bom. Imagina, prazer enorme. Todos vocês podem contar comigo sempre que for. Então, quando você faz a pesquisa anterior, se você tirar as aspas, né, ele vai buscar essas palavras em ordem variada e sozinhas também. Então, você aumenta a quantidade de artigos. Veja, quando eu fiz uma seleção para simplificar, porque a gente não tem 4 horas, 5 horas senão eu faria um material um pouquinho mais profundo, né? Eu falei, bom, o que é aquilo que... Primeiro que eu domino por estar no meu uso, novamente, eu sou colega de vocês, né? Eu sou aluno de mestrando, eu não sou nenhum especialista em bibliometria, em mapas bibliométricos, né? Eu sou um usuário, né? Estou usando isso, tive uma aula um pouco mais específica no próprio departamento de geografia, e estou utilizando esses passos iniciais, né? Massinha 0101 de VOS Viewer. Então, a gente tem que botar ali, tem que gerir as expectativas conforme a realidade, né? Então, eu falei, bom, eu acho que você localizar os artigos para quando você está numa revisão bibliográfica e poder abrir os arquivos para ver quem que esse cara citou, se de repente é um artigo de revisão, que vai contribuir para a minha dissertação ou para a tese. Então, de repente, isso é um caminho inicial. Vamos escolher a espinha de peixe, né? Então, você escolhe aquela espinha de peixe. Então, quando você sabe abrir, exportar, fazer e tal, você pode mexer e sair brincando, tentando outras coisas. Se não der certo, volta do início, né? Ver se você realmente quer 15 mil artigos, né, dentro de um determinado tema. Se você quer mais amplo, a professora Dominique estava falando antes ali, o negócio de termos muito amplos. O ideal é que você comece com termos mais específicos. E vamos supor que você coloque ali algo e te dê 50 artigos. Na minha visão, não faz sentido você fazer um mapa bibliométrico de 50 artigos. Provavelmente é o que a gente lê, né? A quantidade que a gente lê na nossa pós-graduação, pelo menos de mestrado, 50 artigos, 40 artigos é algo bem razoável, né? Bem plausível da gente fazer. Talvez não precise de um mapa bibliométrico para a gente enxergar, ampliar, abrir o outro, ver se é aquilo mesmo.
Se aquele cara está citando alguém importante, você vai atrás daquele outro. É um universo que abre ali, a sua bolha, né? A sua bolha de pesquisa que fica ali entre aquelas pessoas mais e aqueles artigos mais relevantes em termos de número de citação. Bom, para mim ficou tudo bem claro, Rodrigo. Deixa eu só demonstrar, e aí vocês podem fazer as perguntas também, quem quiser também ir brincando. Deixa eu só mostrar um último arquivo que eu vou enviar para a professora Dominique, e aí pedir que ela encaminhe para vocês. Envie para a professora Dominique e professora Irdan, que na lista de e-mail que elas têm, elas já compartilham. Não está aberto aqui. Nossa, deveria. Está aqui. Que é um atalho. Vocês já devem estar vendo, eu acredito. Sim. Então, esse atalho, você tem a primeira fase dele, que é do VOS Viewer, né? E Web of Science. Esse primeiro é logar no VPN, abrir o Web of Science, selecionar tópico, digitar o tópico desejado, clicar em prosseguir. Então, está bem detalhadinho, né? Aí vem a segunda parte, abrir o VOS Viewer, clicar em Create, segunda opção. Quando a gente compra um eletrodoméstico e tem um manual inteiro e tem aquele manualzinho resumido, né? Eu busquei organizar nessas ideias para facilitar o máximo possível, porque são muitos passos e muito pouco tempo para a gente ver isso. Que é o manualzinho que a gente usa, né? O manualzão a gente deixa só para quando dá problema. Exatamente. E aí vocês têm esse manualzinho rápido, tem um manualzão, né, que baixou, e se vocês quiserem, tem serviço de atendimento ao consumidor. Vocês podem me ligar para alguma dúvida, se eu tiver resposta. É sempre um prazer auxiliar meus colegas. Quando a gente compartilha informação, a gente aprende 2 vezes. Muito obrigado, Rodrigo. Ficou bem claro para mim. Então, tá, jóia. Se tiver mais alguma pergunta, alguém tiver interessado em fazer rapidinho, por mim está de boa. Se vocês quiserem. Eu estou satisfeito. Eu ainda preciso terminar de baixar tudo aqui, que o meu aplicativo não rodou, eu ia ter que reiniciar o computador. E aí eu já estava na reunião, mas eu já vou dar uma olhada, eu gostei bastante. Muito o aplicativo não tem instalação, né? Tem que guardar aquele .exe lá. Não, eu vi que não, mas aí na hora que eu pedi para rodar, ele deve ter alguma atualização aqui no meu Note. Agora é se jogar e experimentar lá, como o Rodrigo falou. Exatamente. Não, e a gente vai tropeçando. Isso aí, volta e meia, eu vou no meu manualzinho. Eu estava... Deve ter uns 3, 4 meses que eu fui abrir, fui fazer. Eu falando, gente, por que não está? Eu clico 2 vezes, não abre o artigo. Aí eu fico brigando com a máquina, eu falo, não tem problema, eu vou lá no Web of Science, eu acho isso e abro lá. Sabe que negócio? Faz careta para o computador. Aí, é claro, eu estava escolhendo o autor, evidente, burro. Se você escolher o autor, não pode abrir o autor, né? Escolher documento. Sim. Beleza. Tá certo. Então é isso. Brinquedinho disponível. Divirtam-se. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Viu? Tá, e se Obrigadão. precisar, acredito que meu e-mail também esteja disponível e tal. Fiquem